Bom dia. O sistema aqui é forte. É forte. E a gente prepara, pede a Deus para Deus colocar a mão, abençoar, mas a gente fica no aguardo de Deus. Tem uma expectativa que é gerada pelo próprio Deus em nosso coração, mas a gente nunca sabe aonde Deus quer chegar. Ele vai revelando, né? Ele muda. E quando eu ouvi aqui o teatro das meninas, tão bem ensaiado, eu falei assim: Senhor, não há mais necessidade de eu falar nada, porque a mensagem já está clara, já está clara. Aí depois a irmã Elane Silva vem, aí traz aquele renovo que dá vontade, irmã. Se eu estou mais à vontade, é de deitar, botar a cara no chão, de ficar ali quietinha, aquietada, recebendo. Não é assim? Mas aprove a Deus, no tempo dele, chamar-me, está dando aqui para entregar uma palavra. E vocês vão me permitir primeiro contextualizar identidade, depois eu entro com a palavra? Amém? Amém. Fazer meio que de trás para frente, mudando. A peça começou assim: quem sou eu? E a minha palavra também está escrita, a primeira frase em caixa alta: quem sou eu? Quem sou eu? Esse questionamento, queridos, está no coração do homem. Quem sou eu? E a gente vai pensando sobre isso. As meninas falaram assim, a Sara primeiro, né, que entrou em contato, e eu confesso que eu não li lá na mensagem dela sobre identidade. Eu estava a caminho de um local para pregar, e a Sara mandou algo assim, e eu não quis deixar de responder, e fui, e não vi identidade. Mas estava falando com meu marido. Querido, está nascendo no meu coração falar sobre identidade. Eu dou um curso chamado Curadas para Curar. Entendeu, irmã? Para onde Deus levou? Curadas para curar. Eu falo que a gente tem como encargo do Senhor Isaías 61. Vamos abrir, já que eu vou citar? Depois eu entro lá com o que eu tenho. Mas isso veio agora, vamos respeitar. Essa palavra, Jesus, quando é chamado, está lá no Sinédrio, ele pega exatamente essa palavra, ele vai no livro e abre nessa palavra aqui. E ele fala, e hoje está se cumprindo isso. Eu entendo que nós somos conhecidos como cristãos, que o significado é pequenos cristos, levando a mensagem de Cristo. Então, amada, hoje está diante de você uma mensagem que é a tua vida. É essa a mensagem. É para você, é para agora. Não foi só uma oportunidade que deram ao nosso Salvador para ele abrir a palavra e falar um versículo. Não, ele estava falando de uma missão que foi dada pelo Pai a ele. E essa missão é sua. Gil, mas isso é muito grande. É grande. É tremendo, é para libertar, é para curar, é para enviar. Essa é a nossa missão. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E enviou-me
a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você está diante da sua missão. E para chegar a cumprir nessa missão, você precisa saber quem é você. Eu falei no início de um grupo de curadas que eu estava orando pelo grupo e Deus me deu essa visão. A gente, quando entra no avião e os comissários de bordo, antes que o avião suba, eles começam com umas mensagenzinhas lá da frente. Ficam lá na frente, ficam no meio, fica um lá no final, e eles começam a falar sobre a segurança, sobre se o avião cair, o que a gente ora naquele exato momento: Senhor, que isso não aconteça. Falam para prestar atenção, mesmo se você viaja há muito tempo, você já ouviu. Aí quando você olha assim, não quer prestar atenção, porque você já ouviu aquela mensagem algumas vezes, mas você fica assim orando: Senhor, põe teus anjos a nosso favor, Pai. Um ali naquela asa grandona, outro. Não é assim, amados? Acontece com você quando entra? Mas Deus me fez lembrar desses comissários falando assim: caso haja uma despressurização nessa aeronave, cairão, e eles fazem aquele gestual bonito, daqui uma máscara, e vocês peguem, estique. Aí ele olha assim, fica de lado para todo mundo ver, estica, e bote primeiro em você. Depois, se tiver alguma criança, algum ancião impossibilitado de colocar a tal da máscara, você vai colocar. Mas eles falam: primeiro você. Isso tem pegado um pouco comigo desde então. Por que primeiro eu, quando a palavra de Deus fala para eu olhar para o próximo? Não é? É egoísmo pensar primeiro na gente? Só que Deus tem me falado: amado, eu preciso antes estar suprida. Eu preciso antes estar curada, para que eu possa auxiliar outro. Se eu estou machucada, com a mesma ferida eu firo o outro. Se eu estou magoada, o outro recebe, saindo de mim, a palavra de Deus, mas filtrada na mágoa que está cheio meu coração. Até para eu cumprir um mandado de Deus, eu preciso passar pela cura. E vocês perceberam como Deus levou? Emocional. A Elane falou sobre mágoa. Ela foi falando. Ela não veio para falar isso, eu creio. Mas isso está dentro da mensagem também. A necessidade, amadas, que primeiro sejamos curadas para cumprirmos o mandado de Deus. E quando é que nós somos feridas? Algumas feridas ainda no ventre materno. Porque o primeiro
núcleo onde a gente é formado é o que nos impacta primeiro, que é a família. Algumas trazem feridas de útero. Algumas trazem feridas quando o cabeça da casa, o chefe, sai em busca de outro destino. Igual na minha vida. Quando um pai deixa uma casa, ele deixa uma mãe magoada, ferida, mas deixa também um papel dobrado para essa moça. Essa moça tem que ser a mãe dos filhotes e ela tem que exercer um papel do pai para o qual ela não foi preparada. Somos nós os disfuncionais da vida. Uma menina criada sem pai é visível na primeira idade, quando você vê as crianças brincando. Ela é a mais retraída. Ela é a mais tímida. Ela é que hesita mais diante do desafio. Porque quem é que lança a criança para o mundo? É o pai. Nós mães fazemos como com a criança? Chega aqui, pastora Richelle, vamos aqui usar a amada. Nós pegamos a criança no colo e botamos ela virada para nós. E não vem você querer pegar na criança, não. Eu estou falando aqui, estou vendo uma lá, do mesmo jeitinho, virada. Vocês já viram como o pai pega uma criança? E sai andando, exibindo. Se alguém olhar, ele fala assim: é meu, é minha. O pai, quando vai ensinar essa criança a andar, é diferente da mãe. Ele fala assim: vai, papai está aqui, pode ir. Você já viram essa cena? Pode ir. A mãe fala como? Cuidado, pode cair, vai se machucar. Aí o pai, se machucar, levanta e vai de novo. Aí vai essa criança crescendo para andar de bicicleta. Pode ir, papai está aqui segurando. Aí ele solta. Aí ela lá fala assim: papai, eu tô caindo. Eu estou aqui. A mãe fala assim: não, meu filho é muito pequeno, vai cair, vai ralar joelho, vai se machucar. Obrigada, amada. Na rua, quando alguém vai brigar com essa criança, ela tem pai em casa, sabe o que ela fala? Vem, eu vou chamar meu pai e você vai ver. Quem é que lança? Quem é que desafia? Quem é que coloca essa menina esse menino para alcançar, para avançar, para correr atrás de alvos? Pai. A mãe exerce um papel do Espírito Santo. Acolhe, bota no colo, não desiste. A mãe abraça. Vem cá, filhinho, que a mamãe vai dar um beijinho e vai sarar tudinho. Fica aqui do ladinho de mamãe. Não sai de perto da mamãe. Aí o pai larga essa criança. Deixa correr. Tem que crescer. Tem que avançar. Essa criança cresce com uma ousadia que é implantada enquanto ela está formando o caráter dela e a identidade dela. Corta para a criança que não tem esse moço que lança. A mãe até tenta. Claro. Ela tem que tentar. Só que ela não consegue.
E aí cresce uma criança tímida, uma criança que tem medo de todas as coisas, uma criança que não é ousada nunca. Quem é que vem aqui na frente para responder? Sabe quem vai? Quem o pai está lançando desde cedo. Sabe quem é que fica? Embora saiba a resposta certinha, a que ficou sem pai. Isso sem falar quando o pai fica e tem a troca de papéis. A mãe resolve, por conta e risco dela, achar que Deus colocou o controle nas mãos dela. Por que ela acha isso? Porque ela vê um gigante adormecido em berço esplêndido e fala: essa casa não vai. Se eu não mexer aqui, isso aqui não avança. Talvez ela tenha aprendido até com a mãe dela a fazer desse jeito. Porque nós somos moldados, formados no meio em que crescemos. Agora, glória a Deus, isso não é uma coisa imutável. A gente pode mudar. Tem muita gente mesmo que não sabe a identidade que tem, o que Deus deu. Fala assim: não adianta vir não, Gil. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Lá em casa eu fui sempre assim e eu vou continuar assim. Só falta cantar a modinha da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Só que em algum momento nós nos deparamos com um ser que lá no Jardim do Éden pensou na gente. E isso faz toda a diferença. Isso transforma a tímida em uma mulher diante de uma plateia e falando, agora, passados 5 minutos, sem mais tremer. Antes não, antes a gente deu vontade de ir no toalete, né? Passou. Tudo emocional. Nos deparamos com esse Deus que realmente transforma. Não é palavra assim que a gente ouve o outro falar. Ele entra e arrebenta, quebra os grilhões que nos prendiam naquela situação que a gente nem teve como escolher. A gente nasceu ali, daquele jeito. E ele chega e fala assim: ei, vamos lá para o Salmo 139. Tá pegando aí, amada? Que tem jeito para você? Posso ir mais profundo? Se você acreditar que tem jeito para você e você mudar, a sua descendência já vai ter uma outra história. Você está entendendo o quão revolucionário é? E não é tarde. Você está aqui. É sinal que Deus olhou e falou: vai lá. Ouvia que tem jeito. Eu acabei de ir com a formatura, quinta-feira agora. Não foi formatura, foi término de curso. Curados para curar. Eu quis fazer só com a terceira idade. E vocês precisam ver as minhas meninas falando assim: Gil, tem jeito para mim, para minha descendência. Entenderam quem são elas.
Salmo 139. Enquanto vocês acompanham por ali, eu vou falando uma outra versão na nova linguagem. Vocês vão ouvindo e lendo e pegando. Amém? Senhor Deus, eu vou ler até o 16, tá? Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que vou dizer. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, na pior fase da minha vida, na pior experiência que eu passei, se eu descer ao mundo dos mortos, tu vai estar lá também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é tão escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste, Senhor, na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem, Senhor. Senhor, tu vistes os meus ossos e quando estavam sendo formados na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes, Senhor, antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amada, Deus sonhou contigo antes de você ser formada no ventre da sua mãe. Para o nosso Deus, o fracasso, a mágoa, as feridas, a falta de exercer o papel dos meus pais, ou a saída do meu pai da minha vida, Deus ainda sabe quem sou eu. Antes que os meus ossos fossem formados, antes, Ele já sabia quem eu seria. Ele já pensava em mim. Há uma digital aí. Há uma listinha aí no seu olho diferente. Eles vão descobrindo as diferenças que o nosso Deus foi fazendo. Tem aí nos risquinhos do seu dente também uma diferença que ninguém tem. Disseram agora, por último, que o tamanho do rim também não é igual. Deus não fez cópia de você. Ele pensou em um momento em você.
Mesmo que a nossa identidade foi formada na família, no lugar onde eu fui criada, no trabalho que eu frequentei, isso vai tudo moldando a imagem. Na igreja que eu frequento, mesmo que essa identidade vai sendo formada, moldada ao longo dos anos da minha vida, existe um Deus que pensou de mim antes que isso tudo começasse. E Ele me criou com um propósito. E pelo que eu conheço de Deus, Ele não desiste dos seus propósitos. E Ele está de olho na gente. E Ele ama a gente. E Ele quer que a gente cumpra os seus propósitos. Ele olha para você de maneira individual. Ele tem um olhar de amor. Talvez a irmã da igreja não entenda e aponte para você como é que foi? Dissimulada. Não tão santa. Mas o nosso Deus é aquele que olha na minha essência. E eu, para ter uma identidade correta de quem eu sou, amadas, eu preciso entender que Deus pensou em mim antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe. Ele não errou ao pensar em mim. Ele não pensou em criar uma moça menos habilitada, menos gabaritada que outra. Ele, ao pensar em mim, a projetar a minha vida como eu seria, Ele pensou num ser completo, com dons, com talentos, para proclamar as virtudes dele aqui na terra. Você está recebendo? Você não é um erro, amada. Ei, você não é um erro de Deus. As pessoas machucam. As pessoas magoam. E quem está falando aqui é quem foi muito machucada, muito magoada. Mas as pessoas machucam porque também, muitas vezes, elas estão machucadas. A Elaine não sabe disso. Ontem que a gente se encontrou numa mesa jantando, não sabe nada de mim. Mas eu costumo finalizar cada encontro com um abraço. Eu tenho percebido que quando eu abraço uma pessoa, não um abraço assim de final de culto da igreja ou da pessoa chegando na igreja, e a paz do Senhor, irmã, e já saio. Não, é o abraço de curadas, onde eu pego a moça, agarro, e ela quer sair, porque ela não está acostumada com abraço de curadas. Ela está acostumada com aquele abraço de cumprimento. Ela quer sair, eu seguro. Eu no meu coração assim, não deixa ela ir não, Senhor. E eu continuo abraçando. No meu coração, quando não dá, quando é mais íntima, dá. Eu abraço e vou falando, Senhor, ministra a tua identidade na tua filha. Mostra o amor que o Senhor tem por ela. Quando eu não tenho muita intimidade, eu falo aqui. Porque o meu Deus, antes que a palavra saia da minha boca, Ele está sabendo. Então eu continuo agarrada com ela. Ela quer sair.
Mas depois que ela vai recebendo a ministração de Deus na alma, no espírito, aí ela já não quer sair. Aí ela deita, ela relaxa, aí precisa de mais força para segurar, porque ela vai caindo, vai ficando. Encontrou um lugar de repouso, de amor. E eu fico com ela. E tem uma hora que eu fico assim, abro o olho, eu quero abraçar outras, mas essa daqui não quer mais largar. Eu fico. Porque eu creio que eu tenho o Espírito de Deus sobre mim. E que a minha função é levar óleo de alegria. A minha função é quebrar as correntes de quem está agarrado, quem está amarrado. Porque o meu Deus fala assim: eu sou o seu Deus, que vou adiante de vós, fazendo caminhos planos para você passar. Eu também sou o Deus que quebra as correntes de ferro, que despedaça os cadeados de bronze. Eu tenho na minha formação a mãozinha de Deus ali, que me formou. Eu posso aqui na terra declarar também alegria ao invés de pranto, declarar libertação ao cativo. Então nunca você vai chegar para mim e vai receber mais um abraço só de cumprimento. Se me derem tempo, eu fico ali. Porque eu falo, eu estou aqui para ministrar a presença de Deus na vida de quem Ele coloca ao meu redor. Essa é a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Muito prazer. Diante de vocês está a Gilcelina, filha do seu Gilson e da dona Inalina. Entenderam agora o nome? Entenderam o mistério? Mas aqui está também a Gil, a filha de Deus, restaurada, porque o meu Deus restaura, o meu Deus faz milagre. Eu gosto de falar que o meu Deus, Ele completa. O Senhor é meu pastor. Aí está lá escrito: e nada me faltará. Na raiz aí, e nada me falta. E eu lembro que eu vivi algumas faltas. Eu fui rejeitada. Porque o pai que deixou a mãe, porque não deu certo os dois juntos, ele achou que ele saindo da vida da mãe também não precisava ficar junto do filho. Foi tudo. Então, aos 5 anos de idade, houve a primeira rejeição. Aos 17 anos, eu começo a namorar com Adalberto, que eu sou a Gil de Adalberto. Uma nova identidade. 7 anos de namoro, 2 meses e 14 dias de casamento. Na igreja que eu casei, ele entrou para casar e entre os convidados que ele trouxe veio a amante dele. E que estava hospedada na casa da minha mãe. Ela devia ter me olhado, eu na minha inocência, muito nova, na minha inocência ainda recebendo a moça, vendo se precisava de algo, oferecendo, e era amante do moço. 2 anos depois dessa separação, eu conheci Deus. E Ele se tornou meu pastor, eu não sentia falta de nada. Nada. Ele que faz
faz isso. E aí fui me colocando dia a dia, porque é um crescimento, né? Conhecer a Deus, você vai, tira uma sujeirinha daqui, um carrapato dali, vai tirando. E cada vez eu ficava mais encantada com Deus. 16 anos de conversão, divorciada de Adalberto. Aprove a Deus falar através de uma irmã numa vigília em Jacaraípe. Eu moro em Vila Velha. E o pastor Paulo Silas falou: vai lá que eu estou sentindo de Deus, você tem que ir lá. Aí quem estava lá? Pastor Robson, que já foi pastor dessa igreja, tocando o violãozinho dele, que ele gosta, tangendo. E uma irmãzinha sai de lá do meio. Ele levou 4 intercessoras para ficar orando pelos jovens. E uma dessas vem: irmã, Deus tem uma palavra para a irmã. Ele falou que você fez um voto, uma aliança com ele, e ele está recebendo. Eu tinha feito algo com Deus, só eu e Deus sabíamos. Eu não contei para mais ninguém, sabe? Esses mistérios que só Deus. E eu fiquei olhando para ela, ela falou, e Deus recebeu. E meus olhos encheram de lágrimas. Eu sou uma chorona com as coisas de Deus, sabe? Não sou chorona na vida aí do dia a dia, não. Mas com Deus eu me derreto toda. E aí ela falou isso. E aí eu chorando já, falei, gente, Deus está recebendo meu louvor, minha adoração, está alegrando o coração dele, que ela falou essas palavras. Falei, que coisa linda, Senhor, vou ficar aqui, né? Presença de Deus, você quer ficar, né? Você quer se ajeitar, ficar, não quer levantar mais. Aí ela falou assim, irmã, mas tem mais. Ele falou que vai te dar um presente por causa desse voto. Aí eu, não estou pedindo presente, tá bom? Vai trazer o homem da tua mocidade de volta. Aí eu falei, meu Deus, a irmã entrou na carne. Ela estava indo tão bem e agora rateou. Mas às vezes isso acontece com o profeta, amém. Amém, irmã, Deus abençoe a irmã. E já cortou mais o meu barato, como diz a juventude. 2 meses depois, eu vou para Belo Horizonte, no Projeto Rocha, da Igreja Batista da Floresta. Estou lá, numa noite de grande poder, estou eu lá caída, lá sentada, e vem uma irmã passando, pedindo licença, e eu olhando assim de longe para ela. E eu falei assim, essa mulher tem algo de Deus para mim. E vem ela, dá licença. Aí pulava, dá licença. E eu falei, ela tem algo para mim. E lá a irmã é do mistério. Eu tenho um compromisso contigo. Olha, eu tenho recebido o voto que você fez para mim. Tem trazido alegria ao meu coração. E eu lá derretida, né? E por isso eu vou te dar um presente. Aí eu já ouvi isso. O homem da tua mocidade vai vir. Vocês estão rindo. Eu não ri. Meu semblante caiu. E a irmã percebeu, parou de falar, ficou quieta e perguntou, a irmã não recebe o presente de Deus? Ainda me julga. Aí eu falei assim, bem séria para ela, esse presente não. Mas Deus, amada, que formou a gente desde antes que os nossos ossos fossem formados, lembram dessa palavra? Não esqueçam. Ela é a direção, é o alvo. Deus sabia porque meu coração estava triste. Porque eu havia sofrido muito
aquela decepção de casamento de 2 meses, 14 dias. E a irmã virou e falou assim: irmã, presente de Deus, ele cabe direitinho na gente. Ele vem sob medida para as nossas necessidades. E eu voltei a falar: esse presente não. E aí a irmã: Deus te abençoe. E saiu. Não sei o nome da irmã, mas ela faz parte da história da minha vida. E eu voltei para o Rio, que eu estava trabalhando no Rio, tinha passado no concurso. Detalhe, Adalberto do Rio, hein? Presta atenção, olha assim. Aí voltei para o Rio e fui parar em hospital. O que está acontecendo? A pressão caía, a pressão subia, eu desmaiava na rua. O que está acontecendo? Vamos ver as taxas. Ah, não é isso, o coração está bom e não tem nada no coração. Vamos ver aqui, aí espeta daqui, espeta dali, vê resultado lá e nada, não tem nada. Cada especialidade não tem nada. Na igreja, nós somos povo que Deus usa um ou outro para nos abençoar, não é assim? Na igreja, a diaconisa Gisele chegou: Gil, por que seu semblante caiu de uns dias para cá? Aí eu falei assim: você tem tempo para ouvir, amada? Ela tem, amanhã à tarde. Falei: então vamos marcar. Eu fui lá, eu abri meu coração. Que ela perguntou antes: na sua casa tá tudo bem? Lá em Vitória? Eu falei: tá. Na igreja aqui tem algum problema? Não. No trabalho, Gil, tem alguma coisa acontecendo? Não. É assim que o médico faz, né? Tem isso aqui, tem não sei o que. Vão fazendo, né? Anamnese aí, eles falam esse nome bonitinho. Ela foi fazendo: não, nada. Por que o semblante tá caído? Aí eu falei: há 2 meses atrás eu recebi uma palavra, e mês passado também, mesma palavra. Primeira coisa, Gil, você tem certeza que foi Deus falando? Eu falei: amada, se eu tivesse alguma dúvida eu não estaria doente. Eu tenho certeza que foi Deus. Aí ela falou: Gil, então agora é aguardar o que Deus vai fazer, porque o que Deus decide no coração dele, ele faz. Aí eu falei assim: mas isso eu não queria que fizesse. Não é isso que eu ando pedindo a Deus. Eu quero mais comunhão com Deus, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero saber os segredos de Deus, eu quero que Ele me conte as coisas que Ele não conta para todo mundo. Essas coisas, Gisele, eu não quero esse negócio de trazer. Eu sou divorciada já há tanto tempo, isso aí não me faz falta. Aí ela: onde está esse Adalberto? Eu falei: sei lá. Tá, Adalberto? Não quero saber. Já orou por ele, Gil? Falei: Gisele, posso orar por ele, Gil? Fique à vontade. Tipo assim, você quer? Vai, você ora. Eu, não. E ela fez uma oração de doido, que ela é um pouquinho também de reteté. Adalberto! Onde você estiver agora, Adalberto, ouça o que o Espírito de Deus está falando ao teu espírito, Adalberto. Deus está falando com você, Adalberto. E eu não sei por que eu virei para cá só agora. Preste atenção. Vocês repararam que eu só virei para cá só agora? Eu não sei quem são essas mocinhas lindas que estão ali. Deus sabe. E aí ela começou uma oração de doido. Fala assim: gente, Adalberto, vai ouvir? Esse grito aqui na Zona Sul. Tá não sei aonde. Adalberto, se sujeite à voz de Deus. E deixa eu te falar, Adalberto, a Gil é uma moça boa diante de Deus. Então, você vai ter que se adequar, Adalberto.
Se você bebe, não bebe mais. Se você fuma, não fume mais. Se você gosta de outras mulheres, sinto dizer, Adalberto, isso acabou. O teu coração, a partir de agora, vai ser para Gil. E o coração da Gil vai voltar a ser para o seu coração, Adalberto. Porque Deus está falando que vai fazer. Amados, naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas começou a mexer. Nós somos carne, temos uma carteira de identidade falando o dia do nosso nascimento, quem somos filhos, o lugar onde nasceu, mas nós temos uma identidade espiritual. Existe um mundo paralelo, amados. Nesse mundo paralelo também tem os 5 sentidos que a gente tem. Esse mundo paralelo, ele vê diferente do que esses olhos veem. Esse mundo paralelo, ele fala diferente do jeito que a gente fala. Esse mundo paralelo, ele ouve diferente do jeito que a gente ouve. Tudo lá. E deixa eu te falar, amadas, é esse mundo paralelo aonde o Senhor Deus tem total domínio, é esse que comanda esse mundo natural. Nada acontece aqui se não for deslocado de lá para cá. É de lá que sai tudo. O poder, o milagre, a cura, a restauração, a salvação. É decidido lá. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: a minha luta não é aqui. Aqui eu perco. Porque aqui eu estou lutando com forças que vão perder. A minha luta é em outro lugar. Aqui eu abraço. Aqui eu tento entender porque o irmão me magoou. Mas a minha luta não é aqui. A minha luta não é contra marido, contra sogra, contra filho. Nada disso. A minha luta é lá. Aqui eu continuo educadinha, tratando a todos bem. Mas a minha luta verdadeira, a minha batalha é lá. E a batalha começou lá. Porque Deus também foi. Posso falar só mais um tiquinho? Só um pouquinho? Deus começou a me acordar 3 horas da manhã. E começou com uma frase. Eu acordava, ouvia alguma coisa assim, eu ficava tentando entender por que tinha acordado. Aí vinha a voz de Deus clara, naquele ouvido de lá. Vocês estão entendendo, né? Gil, perdoa Adalberto. Amém, Senhor. Eu já perdoei no dia do divórcio. Eu falei assim: você está perdoado em nome de Jesus. Vá em paz. Que você arrume outra mulher que te faça feliz e siga em paz. Está perdoado. Aí eu recordei a Deus, né? Porque às vezes Deus esquece. Aí eu falei: Senhor, eu já perdoei. Se o Senhor se esqueceu, não tem problema. Eu perdoo novamente, porque eu quero obedecer a tua voz. Aí eu me ajoelhei e falei: Senhor, diante de ti e das testemunhas que estão ao meu redor. Vocês já viram essa passagem que tem testemunhas ao nosso redor? Eu perdoo Adalberto. Tá bom, Senhor? Amém, vou dormir. No dia seguinte, Gil perdoa Adalberto.
Ué, Senhor, o Senhor entendeu que aquele perdão de ontem não foi sincero, não foi de coração? Em nome de Jesus, eu decido perdoar Adalberto. Amém, Senhor? Vou dormir. No dia seguinte, Gil, perdoa Adalberto. 1 mês e 15 dias. Gil, 3 horas. Perdoa Adalberto. Eu já estava cansada e sem saber mais o que fazer para obedecer à voz de Deus. Porque tem uma característica que é marcada na minha identidade. Todos que me conhecem, eu sou obediente a Deus. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Senhor, eu já fiz tudo que eu humanamente poderia fazer. E o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não quero desobedecer. Me mostra então como o Senhor vê Adalberto. Porque de repente eu vendo com os teus olhos, o negócio de perdão melhore. Porque Deus nesse dia falou assim: Gil, você não perdoou Adalberto com meu perdão. Você verbalizou que estava perdoando, mas você desculpou Adalberto. E desculpar, eu tenho entendido hoje, que é: eu te perdoo em nome de Jesus, mas você vai para lá bem longe de mim. E eu vou para o lado contrário. Eu te perdoo, minha irmã, pelo que você fez a minha vida. Mas quando a irmã chega numa rodinha em que eu estou conversando e chega a irmã perto, me dá um negócio por dentro e eu peço licença e eu saio. Eu te perdoo, meu esposo, mas eu não vejo a hora dele sair e ir para a rua. Eu te perdoo, eu te perdoo. Mas Deus falou assim: no seu interior você está desculpando, Gil. E eu quero que você perdoe Adalberto. O perdão, Gil, você chega e tem o espaço suficiente para oferecer outra face. Ele não pode estar muito longe, mas se na oportunidade dele chegar perto de ti, você oferece outra face. Ah, irmã, não queria não. Por isso que eu pedi para Deus me mostrar o jeito que ele via Adalberto. E Deus me deu uma experiência sobrenatural naquela madrugada. Ele me mostrou Adalberto pequeno, sendo rejeitado pelo pai. E eu nem sabia. Ele me deu uma cena doméstica, que depois, quando nós estávamos juntos, eu fui falar com ele, ele falou: aconteceu isso, como você soube? Deus numa madrugada. E aí eu consegui ver como Deus via Adalberto. Ele via também um ser que foi formado no ventre da mãe dele, e que Deus tinha total interesse naquela vida, propósitos. Mas a história, pai faltou, e tudo foi acontecendo, tornou Adalberto ferido a ponto de ferir. E sabe quem a gente fere quando está ferido? É a pessoa do outro lado da rua, que você não encontra. Quem é? É quem está perto. E eu era a bola da vez. Eu perdoei Adalberto. A gente confrontando as datas depois, Adalberto estava preparando um bar, uma pizzaria com tudo comprado. Nessas datas aí, ele falou: não vou mais abrir. Nessa data aí, ele estava subindo com uma gaiola de passarinho, uma ladeira. Chegou lá em cima cansado. E ele falou: eu acho que é por causa do cigarro, que ele fumava desde os 11 anos. 42 anos fumando. E ele falou assim: não vou fumar mais. Aí pisou.
O que eu tenho entendido a respeito do perdão? Estou saindo um pouquinho de identidade, mas isso ajuda você a formar sua identidade, tá, amado? Pega o mistério aí. O que eu tenho aprendido, que quando eu perdoo, a palavra perdão tem um dos significados dela, é de cortar laço. Ou seja, quando eu não perdoo, estou agarrada aqui. Quando eu perdoo, eu corto e eu posso caminhar livre. Porque quando eu não perdoo, eu estou caminhando. Aí às vezes eu olho para a irmã está lá correndo, avançando, conquistando. E eu comigo é tudo mais difícil. Eu conquisto, mas é mais difícil para mim. Exige um esforço maior, uma dedicação. Meu Deus, a outra caiu lá do céu para ela. E ela tá. E para mim é mais difícil. Sabe por quê, amados? Espiritualmente eu estou carregando peso. Vai correr com peso nas costas, para você ver se você consegue correr e ficar valendo junto com quem não tem peso nenhum nas costas. Você já começa perdendo, mas você chega lá, com mais dificuldade, mas chega. E eu cortei. E Deus falou assim: agora, Adalberto, é comigo, porque você acabou de entregá-lo para mim. Eita! E Deus começou a trabalhar na vida de Adalberto. E a gente se reencontrou. Esse é um outro capítulo lá para casais. Mas a gente se reencontrou através de um telefonema. Ele marcou de lá, ele levou esses negócios de florzinha de R$3. Sim, esses negocinhos assim. Eu anoto tudo o tempo todo. Aí levou, aí chegou lá, eu agradeci. E a gente conversou como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte ele voltou, sem florzinha. E ficamos conversando, lembrando de coisas que nos faziam rir, da gargalhada. Na outra semana, no sábado, ele chegou também. E aí eu já comecei a pensar assim: o que é que está acontecendo? Por que esse menino está voltando? É gozado que perto do milagre chegar, você não associa. Você fica assim ainda questionando: como é que é isso? O que está acontecendo? E aí eu virei para ele e falei assim: Adalberto, eu tenho um negócio para te falar. Aquela moça que você casou, namorou muito tempo, tudo, aquela não existe mais. Aí eu comecei a falar de Deus na minha vida. Eu mudei. E essa nova moça, ela tem um compromisso de santificação com Deus. Eu com Deus. Ninguém lá na igreja vai saber que eu moro aqui nessa kitnet sozinha, estou com você e o que eu estou fazendo, porque a porta está fechada. Mas eu fiz um compromisso, não foi com o povo da igreja. Eu falei com Deus que eu ia buscar a santidade. Então aquela moça que você conheceu, ela não faz sexo assim. Comigo agora, Adalberto, é só casando. Então se você tá vindo, ele fala que fui eu que pedi ele em casamento nessa frase. Não foi. Diante de Deus eu estou falando, porque eu estava só botando os limites do negócio, né? Aí ele falou assim: então a gente casa. Eu falei: hello, preste atenção. Lembra? A gente já casou, a gente divorciou, lembra? Aí ele: mas com você eu teria coragem de casar novamente. Aí eu lembrei do milagre. Eu falei assim: então vamos para o cartório. Então nesse retorno a gente levou 4 meses para ir para o cartório, a igreja, porque a gente casou de novo, porque a gente estava divorciado legalmente, entendeu? Vocês estão entendendo o negócio, a profundidade? Antes de casarmos, o pastor Marco Antônio Peixoto falou assim:
antes de casar, esse moço tem que vir aqui na igreja conhecer. Eu falei, pastor, já falei com ele, que eu sou daqui, já convidei, mas Deus falou para eu ficar calada. Deus me deu aquele versículo lá em 1 Pedro, que as mulheres ganham marido calada. E eu não posso falar mais do que isso, não. Bom, se você não pode falar, então tem que vir alguém para falar no seu lugar, mas alguém tem que chamar esse moço outra vez. Aí minha amiga Raquel, ginecologista lá em Vitória, foi fazer uma prova para poder fazer ultrassonografia nas mulheres, não sei o que. Gil, posso ficar na sua casa? Pode. Aí Raquel chegou. Não, Beto, vamos na igreja comigo, que a Gil fica ocupada na igreja e você fica comigo fazendo companhia. Aí ele falou, tá bom. Aí chegou na igreja, Adalberto, e eu orando. Senhor, toma conta de tudo. Senhor, vai falando. Adalberto conta no testemunho dele que ele era um na porta lá. E ele foi outro depois que entrou. Nunca mais esse moço deixou de ir à casa do Senhor. Nunca mais. E aí caímos na palavra presente de Deus. Esse moço essencial hoje nas minhas idas, caminhadas. Ele pega o volante, ele vem, ele prepara o café da manhã para mim todos os dias. Ele limpa a casa quando estou sem faxineira, porque eu não consigo limpar. Ele bota a roupa na máquina de lavar e tira. Ele é bom cozinhando lá no fogão. Ele cozinha e dança e canta e assobia e pergunta assim: amor, tá bom? Aí a minha resposta qual é? Muito bom. E quando eu estou estudando a palavra de Deus, ele fica quietinho, ele não atrapalha. Volta e meia ele passa assim, fala: Senhor, abençoa minha esposa. Hoje, antes de vir, amor, deixa eu orar por você. Esse homem que estava no coração de Deus para trazer como presente para a filha dele. Antes de vir esse homem, eu era conhecida de Deus, filha de Deus, suprida por Deus. Eu já estava feliz sem Ele, mas Deus é sempre do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é Deus. Amado, Jesus, quando morreu naquela cruz por cada uma de nós, Ele não nos deu acesso somente a um Deus. Naquela cruz, Ele nos deu um Pai. E eu não sabia o que era ter pai. Agiu com a nova identidade, ela manda ver. Faz alguma coisa contra mim, eu falo: meu pai, que agora eu tenho pai. Meu pai, o senhor está vendo? O Senhor resolve da melhor maneira, porque eu não quero fazer nada. Eu tenho pai. E Deus, um dia nessa minha história, Ele ainda se apresentou como meu marido. Ele fez uma menina da escola, naquela época eu ainda trabalhava em escola. Ela chegou: Gil, essa madrugada, 3 horas, Deus me acordou para falar a teu respeito. Eu falei: gente, esse negócio de 3 horas, Deus gosta de acordar a gente 3 horas. Eu falei: o que Ele falou? Ele falou para você meditar em Isaías 54, a partir do versículo 10. Aí lá fui eu: é de Deus, quero ver. Deus fala assim: eu sou o seu marido e não vai haver falta. Mas são os filhos das desprezadas. Ele está falando comigo.
A desfavorecida nunca mais vai ser conhecida assim. Eu sou seu marido. E Deus, quando eu sentia falta de marido, para quem que eu corria? Senhor, meu marido. Eu tô só. Eu tô me sentindo jogada de lado. E ele, como marido bom, fiel, ele me abraçava, falava: tu és a mais linda, a mais bela, tu és minha, eu te amo, tu és a menina dos meus olhos. Suprida, suprida. Mas isso tudo veio depois que eu conheci quem eu era. Eu sou a Gil. É Gilcelina Albuquerque da Silva. Eu tenho muito dos Albuquerque do meu pai. Mas antes a Gil nasceu Gilcelina Sacramento Albuquerque. Eu tenho muito dos Sacramento da minha mãe. Mas essa Gil aqui tem uma outra data de nascimento, que é 28 de junho de 88. Ali a Gil nasceu de novo, uma nova identidade. E essa identidade tem feito toda a diferença na minha vida. Você foi chamada para esse lugar, para você saber quem você é. Porque o fato de sabermos quem somos dá-nos uma identidade e uma missão. Vem junto. Às vezes, por não sabermos quem somos, a gente não sabe também qual é o propósito da nossa vida. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo lá na sua igreja? Tem caravanas aqui de outras igrejas. Saiba que você está lá porque você é necessária lá. Saiba que Deus te proveu de dons, talentos, ministérios que são importantes no lugar onde você está fincada nesse tempo. E o fato de não saber quem é, às vezes você pode estar lá sem nada fazer. E talvez alguém lá esteja fazendo o que você foi talhada para fazer. E sabe o que acontece? A pessoa que está fazendo não faz tão perfeitamente quanto você faria. Mas você, quando não sabe quem é, não faz. Mas Deus te chamou, Deus te plantou. Você é importante. Filha de Deus, com DNA dele. Você não é para dar errado. Deus não errou na hora que pensou. Só em Gil. Porque, na verdade, a Gil devia ter vindo com o cabelo assim, todo assim, loiro com reflexos já, e os olhos verdes, um verde, outro azul, cílios grandes, assim, aquele cabelo assim, é muito assim. A Gil era assim, mas nessa hora aí, amada, Deus não errou em nós. Ele fez a gente do jeito que a gente é, porque é o jeito que Ele acha muito lindo, muito perfeito. Você tem uma identidade em Deus. Eu sei que na sua bolsa tem uma identidade, mas em Deus essa identidade se mescla com a de Deus e dá um caldo bom. Atente para isso. Isso dá noção para a gente, para o que nós somos, o que nós estamos fazendo. Você não é um erro da criação. Você não é só o fracasso. Sabe o que Deus faz com os fracassos? Depois que somos curadas, Ele usa a gente nos fracassos para abençoar quem passou pela mesma coisa.
Sabe o que Deus tem usado Gil e Adalberto? Para restaurar casamentos. Imagina. Eu falava assim: Senhor, como é que o Senhor está colocando a gente nisso? Logo a gente tem que chamar um casal direitinho, que nunca divorciou, que sempre foi muito legal. Ele fala: não, vocês vão agir na impossibilidade. Levar esperança quem já perdeu toda a esperança. Vocês vão falar: o meu Deus fez em nós, vai fazer em vocês também. Você imagina? Naquilo que era a nossa marca de fracasso, Deus coloca assim: essa é a marca que vocês vão levar e vão tratar de casais. Tem me levantado como cuidar de mulheres. Na minha igreja eu tenho um grupo. Qual é o nome do grupo? Edificando Carvalhos. Prontas para serem enviadas e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele torna o improvável provável, porque Ele ama. Ele que criou, Ele que pensou, Ele que fez tudo diferente. Não tem outra igual a mim. Vocês acreditam? Nessa criação, nem antes os que já morreram, nem os que virão a nascer, não tem outra Gilcelina, filha de Deus. Só eu, só você. É uma identidade, uma marca de Deus na sua vida. Por isso você precisa se erguer. Se tem dor aí, tem que tratar. Fazer igual o cego Bartimeu. Está passando Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que eu não posso fazer, amadas, é deixar a vida passar sem lutar. Eu tenho falado da mulher hemorrágica. Ela tinha que falar: impura, impura, não chega perto de mim, impura, impura. Mas ela ouve que Jesus está passando. Ela cala a boca, não fala que é impura, e ela vai. E ela só consegue pegar nas bordas, que ela pensou assim: se eu apenas tocar nas bordas dele, eu ficarei curada. E ela vai por baixo, porque em cima ela já não tinha força. E na hora que toca, Jesus para. O que aconteceu? Quem me tocou? Mas ela obteve porque ela foi vencendo os desafios. Amada, vença desafios. Tem hora que aprove a Deus, Ele vai lá, toca assim e fala assim: eu vou te dar um presente. Mas não é sempre assim. Tem muitas histórias de vida que é com esforço e perseverança e fé para buscar um milagre. Não desistir. Lembra da moça no Juiz Inico? Aí ele: eu vou atender essa chata, porque senão não tem sossego. Lembra da cananeia? Eu não vim para vocês, eu vim para os filhos de Israel. Ah, Senhor, mas até os cachorrinhos comem. Eu tenho que surpreender o meu Deus com uma atitude de fé. Eu tenho, porque eu preciso de milagre. Quem mais sabe que precisa de milagre? O outro? Eu. Então eu vou atrás. A irmã falou assim: quem está com doença? Eu quero. Vai que a borda de Jesus é que toca o pastor Caio e obter. Eu vou deixar passar? Não. Jesus está passando. Ei, estou aqui. Ei, tem misericórdia de mim. Mas eu vou. É passo de fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse é o meu Deus.
você precisa fazer algo. Qual é a sua identidade? Quem é você? Você é apenas história de fracasso? Ou você pode parar hoje e pensar assim: Deus pensou em mim em um momento da criação. Eu sei que a vida fez, aconteceu, mas Deus pensou em mim. Ele há de fazer algo para eu voltar a esse estágio em que Ele pensou em mim. Você é amada, você foi projetada, você tem talento, você tem dom. A sua história não é só fracasso. A sua história é produto de uma criação de um Deus amoroso. Essa é a sua identidade. Essa é você. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. As que foram criadas sem pai, Deus se posiciona, fala assim: é minha filha, pode falar comigo. As sem marido, Deus fala assim: eu sou o seu marido. As sem mãe, Deus fala assim: ainda que uma mãe se esqueça, eu jamais, nunca esquecerei. Amada, para qualquer carência, há um suficiente no nosso Deus. Fale com Ele, clame a Ele. Só Ele pode dar o socorro, a suficiência. Não fique parada, achando que é só para os outros. Você é filha. Você tem direito. Fala com Deus aí. Você no secreto. Fala com Deus. Ei, pai. Ei, marido. Ei, mãe. Que Deus também se posiciona como nossa mãe. Ei, eu estou aqui. Você está ouvindo? Faça como eu. A Gil fala assim: Senhor, ela fica relembrando o Senhor como se o Senhor esquecesse. Eu também vou relembrar. Como se o Senhor tivesse esquecido, não tivesse ouvido quando eu falei. Eu vou relembrar. Ei, eu estou aqui. Cuida de mim. Faz igual a alemãzinha que tem lá em Itarana. Chega para Adalberto: pai, trata de mim. Aí ele vai lá, bota comida. De ter a sua identidade restaurada. Filha de Deus. Eu sei que você é filha aí, tem o nome do pai, tem a data de nascimento, mas a maior identidade nossa é que somos filhas de Deus. E isso faz toda a diferença. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Na tua suficiência, Senhor Deus, há suprimento para toda falta em nossas vidas. Venha, Senhor Deus, completar aquilo que falta. Sara nossa ferida, Senhor. Queremos tratar de outros, ó Pai, mas precisamos antes ser tratadas. Vem com teu toque de amor, Senhor Deus, em nossas vidas e cura. Cura, Pai. Precisamos cumprir, Senhor Deus, o teu propósito em nossas vidas. Cura, Senhor. Restaura a nossa identidade, Pai, para o teu louvor, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas.
para que o teu nome seja exaltado sobre todas as nações. Tu és Deus, tu és tremendo, tu és Pai, tu és o amado das nossas almas, e o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda recupera, o Senhor ainda continua fazendo o impossível, Pai, porque tu és Deus, único Deus. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa comunidade, Senhor Deus. Seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és Deus. Tu és Deus. Começando no final para o início, eu queria agradecer ao pastor Evandro e a pastora Ricelli pela confiança. Coisa de doido. Dar um microfone numa igreja para uma pessoa que não conhece, confiando em algumas doidinhas que foram lá em Vitória, ouviram a doida aqui com horário doido também. Tudo, é coisa de Deus. Deus faz. Mas eu creio, amados, que Deus hoje, Ele trabalhou lá na peça, lá no louvor, Ele trabalhou na ministração de cura, Ele trabalhou na restauração de identidade. Sabe por quê, amadas? Porque Ele quer usar cada uma de vocês para proclamar as virtudes dele aonde vocês estiverem. Tem um propósito. Vocês são amadas e úteis na obra. Ei, vocês são importantes para Deus. E tem esperança ainda, tem tempo. Você não veio aqui à toa, não. Ai, Gil, já passou, Gil, não mexe com isso, não quero, deixa isso para lá, não, amados. Quando a gente sara, a gente pode mexer, pode falar, e a gente ajuda a tratar outros. Quando a gente esconde, aquilo domina a nossa vida. Você sabia? É como aquela ferida que tem, posso falar o nome? Pus por baixo, tá sequinha a casquinha em cima, mas se tirar a casquinha tem ferida. Eu posso falar de tudo que me feriu sem trazer lágrimas nos meus olhos. Vocês até riem quando eu conto, porque já sarou. A marca tá lá. Que eu não tenho amnésia, mas não dói. Hoje é motivo de louvor, porque Deus restaurou. E Deus quer fazer isso com cada uma, em cada dor, em cada ferida que um outro amado fez na irmã. Vem, não fica não, vem. Tem coisa pra gente fazer. Tem coisa para a gente declarar. Tem quebrantados lá fora que precisam, aonde você está, que você declare vida, que você declare alegria. Vem, não fica aí não. Vem, é o chamado de Deus para sua vida. Vem, filha minha, vem comigo, eu vou junto. Amém? Obrigada pelo carinho.